Feliz sábado para vocês. Obrigado, pastor Gilvan, pela introdução, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã com os irmãos. A melhor parte da nossa biografia, obviamente, como vocês já descobriram, é ter nascido em Porto Alegre. Não há dúvida sobre isso. Em 1977, meu pai era pastor aqui, pastor da Igreja da Floresta. Metade de vocês não tinha nascido ainda, né? Mas eu nasci naquele ano. Hospital Conceição. E essa é a segunda vez só na minha vida, depois de, com 1 ano e pouco, ter se mudado aqui do Rio Grande do Sul, que eu tenho a oportunidade de voltar à minha terra natal. Eu sei que é uma vergonha, reconheço humildemente, mas peço que você me ajude a me tornar um pouquinho mais gaúcho nesse final de semana que estou por aqui. Em 1998, terminando a faculdade de teologia, a gente sentia, com 20 anos, que era muito cedo para encarar a realidade do ministério. Tanta responsabilidade que o pastor tem. E daí nos aventuramos a ir para os Estados Unidos para aprender sobre outra cultura, aprender o idioma e assim por diante. Ali eu fiz a faculdade de administração também, me parecia que seria um bom complemento para poder ser mais eficaz no ministério. E nas aulas de marketing, foi quando eu comecei a ficar fascinado por um assunto, a maneira como as empresas diversas, os profissionais da área, buscavam técnicas para poder transmitir as suas mensagens e apresentar os seus produtos. Muitas técnicas diferentes, você certamente é abordado por essas empresas com várias dessas iniciativas. Mas a que mais me chamava a atenção, e ficou para mim como talvez sendo a melhor, é a tal da amostra grátis. Talvez você já tenha tido contato com essa abordagem, amostra grátis. Amostra grátis é simples, né? Alguém tem um produto, gostaria que você o conhecesse e ele dá um pouquinho dele para você. E daí você tem chance de experimentar e decidir por você mesmo. Nos Estados Unidos, essa estratégia é tão forte que até no supermercado existe um tanto de amostra grátis. E a gente, sendo estudante, brasileiro, com poucos recursos, você já está entendendo, a gente gostava de visitar o supermercado, né? Não era só eu e mais um grupo de brasileiros, não sei porquê, por volta das 6 da tarde, por aí, a gente fazia essa visitinha. E lá é tão grande essa experiência, esse tipo de abordagem mercadológica, que você entra no supermercado e geralmente já tem ali na entrada alguma coisinha para você experimentar. É mais ou menos assim. Um suquinho, e daí você experimenta o suquinho. A gente ali continuava pelo supermercado, passava mais umas gôndolas e de repente tinha uma torradinha, a manteiga e tal. E mais um pouquinho na outra esquina e tinha agora um queijinho, a torradinha sem o queijinho, né? Ficava incompleto. Então punha o queijinho também. E daí continuava mais um pouco, em algum momento, uma fruta, ficar saudável a refeição. E a gente ia experimentando um pouquinho de cada coisa. Mais alguma sobremesinha ali, estava quase pronta a janta, né? Magnum. Esse aí eu não sei para que entrou no slide, eu nunca vi Magnum, né? Dando amostra grátis. Se aparecer, vocês me avisam, é muito bom. Mas era assim, amostra grátis. E assim a gente, às vezes, ia suprindo as necessidades. Alguém disse uma vez que a igreja deveria ser uma amostra grátis do reino de Deus. E quando eu vou para a Bíblia, eu começo a enxergar no ministério de Cristo um pouco dessa realidade também. Alguém que passava e por onde passava ia apresentando aquilo que deveria ser o reino de Deus, com seus valores, com as suas atividades, com as suas características. Venha comigo para Mateus capítulo 4, para começarmos a nossa compreensão nessa manhã da palavra de Deus. Mateus, no capítulo 4, no verso 23, existe talvez em um verso um resumo da atividade do ministério de Jesus. A Bíblia diz assim, que Jesus percorria
toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus, por onde passava, apresentava o seu reino, uma amostra grátis do que haveria de acontecer. Acontece que a nossa confusão em relação ao reino de Deus, às vezes, é porque fica aquela dúvida. Parece que o reino de Deus é algo só para o futuro, quando na Bíblia, às vezes, ela é apresentada como uma realidade presente. Alguns versos na Bíblia falam sobre o reino de Deus como já acontecendo. Por exemplo, Mateus 12, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, no presente, relacionado com o ministério de Jesus. Em um outro lugar, em Mateus, naquele diálogo, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Então Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Algo que estava acontecendo, aparentemente, naqueles dias. Não tenho medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino no presente. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, também no presente. Mas daí tem outros versos que falam sobre o reino no futuro. E você conhece os versos ou os capítulos da Bíblia que descrevem os sinais que antecedem a vinda do reino. Ou se não, algumas menções como essa, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A gente faz uma oração, a oração do Pai Nosso, que fala sobre a vinda do reino, ou se não, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. O meu reino não é deste mundo, se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, assim por diante. E talvez esse texto de 1 João seja o verso que combina as duas realidades. Porque diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Parece que a Bíblia ensina o seguinte, de alguma forma, com a vinda de Cristo, o seu reino começou a ser estabelecido, ou foi inaugurado. E agora, devido a essa exposição, devido à revelação do caráter de Deus em Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou, as pessoas tinham chance de entender o plano de Deus. Mas ainda não terminou a história. Há um momento no futuro próximo que nós aguardamos, adventistas em especial, têm esse impulso, essa expectativa, o reino finalmente será estabelecido. Tem uma história na Bíblia que demonstra bem claramente o que é que Jesus estava falando e como ele levava essa amostra grátis para as pessoas. E agora eu quero me deter um pouco mais. Lucas capítulo 14, uma das histórias de Jesus, um dos episódios fascinantes do seu ministério. Lucas capítulo 14, especialmente do verso 15 em diante. Jesus, nas suas interações com as pessoas, ele se encontra com os fariseus. E você sabe, Jesus em vários momentos se encontrou com eles. Outra coisa que era típica do ministério de Jesus era estar num contexto de uma refeição. E esse é o caso de novo em Lucas capítulo 14. Último elemento aí, era no sábado. Sábado, fariseu, refeição. A combinação parece quase ideal para Jesus revelar um pouquinho do seu reino. Lá no primeiro verso, então, de Lucas capítulo 14, diz assim, aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que estavam observando. Tudo que Jesus precisava para revelar um pouquinho mais da vontade de Deus. E ali tinha um homem, que a Bíblia diz que era hidrópico. Ele tinha um problema, uma doença na pele. E no sábado, os fariseus estavam observando o que é que Jesus faria com aquele homem. Ele poderia curar ou poderia dispensar. Era uma cilada. Se Jesus curasse, ele tinha transgredido a lei. Se ele dispensasse, ele não tinha amor verdadeiro, genuíno pelas pessoas. O que é que ele faria?
E Jesus começa a primeira lição. A Bíblia diz que Jesus curou e dispensou. Quando Jesus curou, ele se virou para os fariseus e disse assim: por que deveríamos agir diferente? Isso na minha linguagem, nas minhas palavras. Ele diz assim: qual de vós, verso 5, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? E assim todos ficaram calados. Primeira lição do reino de Deus para aqueles fariseus: ame ao próximo como você ama a Deus. O reino de Deus é baseado nesses valores. Se você quer fazer parte, se você, fariseu, que conhece tanto a Bíblia, você precisa praticar também. Enquanto isso, Jesus observava os convidados que vinham chegando à festa. A história continua. E o curioso é que as pessoas chegavam e se sentiam assim muito importantes. Então elas corriam para ver quem ia chegar e sentar no lugar mais importante da mesa. Qual era o lugar mais importante? Aquele do lado do anfitrião. A etiqueta da Palestina, nos tempos de Jesus, dizia que o anfitrião se sentava ao meio e ao lado as pessoas de mais importância até as de menos importância. Então as pessoas chegavam, corriam para sentar lá do lado do anfitrião, mas tinha um problema. E se alguém mais importante chegasse na festa? Bom, a Bíblia diz que daí alguém tinha que chegar e pedir para aquela pessoa que não era assim tão importante, para ela se mover do lugar. E então Jesus no verso 11, em uma frase, explica tudo sobre o reino de Deus. Ele diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Valor do reino de Deus. No reino de Deus, você ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No reino de Deus, quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Jesus diz: por que você não busca um lugar mais distante? Seja humilde. Por que você busca por posição, por exaltação? Por que essa busca pelo holofote? Se você realmente é importante, as pessoas vão reconhecer em você e vão trazer você para o lugar central. Mas por que essa competição, essa busca por exaltação própria? O reino de Deus em primeiro lugar. Mas não parou aí. Jesus tinha dado uma lição já com o homem hidrópico, deu uma agora para os que chegavam à festa. E Jesus tinha mais uma lição, tinha uma lição agora para o anfitrião da festa também. Ele falou assim: você que está fazendo a festa, lição do reino de Deus para você. Quando você fizer a festa, convide todas as pessoas. E não é assim todas as pessoas que são amigas suas. Não, ele diz lá claramente: convide pobres, aleijados, coxos e cegos. Você convida essas pessoas para a sua festa também? Por que essas pessoas? E Jesus explicou. Ele disse: você tem que convidar pessoas que não têm condição de te convidar em retorno na festa deles. Porque você, anfitrião, você está convidando gente que depois pode te dar festa de novo. Aquele anfitrião só tinha convidado gente importante, gente rica, gente que vinha para a festa não porque era amigo dele, mas porque depois ele ia ganhar um favor em troca. Terceira lição do reino de Deus: amemos uns aos outros de forma desinteressada. No reino de Deus não tem lugar para pessoas interesseiras, que faz as coisas esperando outras em troca. Aquela ideia desafiou bastante as pessoas, a maneira como elas viam o mundo. As pessoas estavam acostumadas a viver daquela maneira, mas Jesus diz: não, o reino de Deus é diferente. Eu acho que o capítulo ia acabar ali. A história, a interação de Jesus com os fariseus naquele sábado, provavelmente terminaria ali. Mas agora surge uma pessoa no meio daqueles que estavam ali convidados. Sabe aquela pessoa que de repente solta um comentário quando ninguém espera? Foi o que aconteceu. De repente alguém falou assim com um ar de deboche:
Ellen White diz que no coração a pessoa tinha outras intenções, ela discordava completamente do que Jesus estava dizendo. E de repente um falou assim: mas importante mesmo é quem vai participar do banquete no reino dos céus. Quando Jesus falou dos pobres, aleijados, coxos, disse assim: para que convidar essa gente? Eles não vão participar do reino de Deus? Lá no céu quem vai participar mesmo somos nós, fariseus, e era isso que eles pensavam. Os fariseus gastavam muito tempo sentado à mesa pensando sobre o grande banquete escatológico, banquete do céu. Para eles, naquele banquete, estaria Jesus ao centro, e depois Abraão e Moisés, Isaac e os patriarcas, todos à mesa. E agora os fariseus. Porque afinal eles guardavam a lei de Deus como ela deveria ser guardada. O curioso é que para eles não existia espaço para essas pessoas. Não existia espaço para os pobres, não existia espaço para os aleijados, não existia espaço para os coxos, não existia nenhum espaço à mesa para os cegos. Era quem era mais importante, era quem podia dar mais em troca. Eu fico imaginando, é só a minha imaginação. Quando Jesus tinha acabado de fazer aquela explicação, e essa petulância toda desse homem, quando ele faz esse comentário, e Jesus talvez suspirando e dizendo assim: poxa, tem que contar mais uma história. E essa eu acho que é a mais bonita de todas elas. E aí vem comigo agora para o verso 15. Esse é o momento mais importante da mensagem. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, e aqui começa a história de Jesus. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Era um homem importante. Eles logo começaram a entender do que é que Jesus estava falando. Na hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Então o primeiro disse assim: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa disse algo para o seu servo. Você está entendendo a história? Jesus disse assim: tem um homem muito importante que vai dar uma grande ceia. E na hora da ceia, tudo preparado, ele pediu para o servo ir chamar os convidados. Mas os convidados, que já sabiam da ceia, começaram a dar desculpas. E isso não sou eu que estou falando, Jesus contou a história assim. Jesus disse que aquilo era desculpa esfarrapada. Chegou e um disse: eu tenho um campo para ver, comprei terra. O outro disse: comprei alguns animais e preciso experimentar. O outro disse: casei com uma mulher, tenho que gastar tempo com ela. Tudo desculpa para não ir na festa desse homem importante. Então, irado, diz a Bíblia, ele pediu para o servo sair e convidar outras pessoas. Verso 21. Sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui, quem? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Era uma lição para aquele homem. Ellen White diz assim, que a grande lição dessa história é que para aceitar o convite ao banquete do Evangelho, as pessoas precisariam subordinar os seus interesses materiais ao propósito de receber a Cristo e a sua justiça. As pessoas estavam mais preocupadas com aquilo que elas precisavam fazer, mais interessadas nos bens materiais, mais interessadas nos compromissos sociais, mais interessadas nas suas carreiras profissionais, do que se sentar à mesa com Deus.
É interessante que o convite do Evangelho deve ser dado a todo o mundo, a toda nação, e tribo, e língua, e povo. E eu fico pensando na abrangência dessa expressão na Bíblia, a expressão que é repetida por toda a Bíblia até chegar em Apocalipse, quando descreve o grande banquete final, quando descreve o encontro dos salvos, e ali a Bíblia diz que estarão representadas pessoas de toda nação, tribo, língua e povo. Será que nós estamos levando a mensagem a todas as pessoas? Ellen White diz que a última mensagem de advertência e misericórdia deve iluminar com a sua glória toda a terra. Deve alcançar todas as classes sociais, ricos e pobres, elevados e humildes. Porque no primeiro convite, ou na primeira ordem para o seu servo, depois da rejeição, ali estão representadas pessoas de uma classe social. Essas das ruas e becos da cidade. Você sabe quem é que mora nas ruas e becos da cidade? Então ali, Ellen White diz que nas mais elevadas classes da sociedade, há homens que têm fome e sede de salvação. Muitos receberiam auxílio se os obreiros do Senhor deles se aproximassem pessoalmente de maneira cortês, com o coração sensibilizado pelo amor de Cristo, nas elevadas classes da sociedade. Mas e nos cortiços e nas vielas? Ali também, nos caminhos solitários do campo, há famílias e indivíduos, talvez estrangeiros, em terra estranha, que não pertencem a nenhuma igreja. E na solidão, chegam a sentir que Deus deles se esqueceu. Não sabem o que devem fazer para serem salvos. E isso fala para mim e para você. Quando a gente lê sobre essa história, num primeiro momento, a primeira aplicação é para as pessoas que estão rejeitando o convite de Deus. Aquelas pessoas que não têm recebido o reino na sua vida, continuam vivendo não segundo os valores do reino de Deus, mas segundo os valores do reino da terra, do inimigo de Deus. As pessoas que não amam ao próximo como a si mesmo, que não amam a Deus acima de todas as coisas. As pessoas que continuam buscando o lugar mais importante, o holofote, e não são humildes. Pessoas que continuam fazendo as coisas de forma interesseira, pensando naquilo que podem receber em troca. E por isso colocam tantas outras coisas antes das coisas de Deus. Essa é a primeira lição. Eu não sei para você, onde você mora, como tem sido o seu testemunho. Será que talvez em algum momento você também está selecionando as pessoas que na sua mente podem pertencer ao reino de Deus? Nós precisamos, como igreja, tirar os preconceitos e entender a missão de Deus como inclusiva a todos, das classes elevadas, das classes privilegiadas, aos que moram nos becos das cidades também. Mas existe uma outra lição aqui. E essa era a lição para aquele homem que tinha feito aquela observação. Aquele homem não concebia no jantar de Deus, no grande banquete do céu, que esses grupos fizessem parte. E era por isso que ele jamais convidaria essas pessoas para pertencer ao reino. Porque não haveria chance para elas. Elas não eram dignas de estar ali. E agora Jesus tem uma lição para esse homem. Esse homem se coloca na parábola não só do lado daqueles que estão rejeitando o convite. Esse homem é colocado na parábola por Jesus como aquele servo que, diferente da história, não vai levar o convite às pessoas. Você entende? Porque aquelas pessoas, segundo ele, não eram dignas. Então, na mente dele, por que eu convidaria tais pessoas para pertencer ao reino de Deus? No reino de Deus não pode haver esse tipo de gente. Ele não compreendia o propósito missionário de Deus para todos, sem preconceito. A gente precisa se lembrar
Os obreiros de Cristo não têm que trabalhar em sua própria força. Apoderem-se do trono de Deus com fé em seu poder de salvar. Instem com Deus em oração e trabalhem então com todas as facilidades que Deus lhe proporcionou. O Espírito Santo é provido como sua eficiência. E é porque nós podemos contar com a ordem do Mestre, com a companhia do Espírito Santo, que podemos ir aos becos e vielas da cidade. Podemos ir às estradas onde saem e por onde moram as pessoas das classes elevadas. Ruas e becos, caminhos e atalhos. Obriguem todos a entrar para que a casa fique cheia. Existe um detalhe naquela estratégia de marketing. Ela funciona bem em algumas circunstâncias. A amostra grátis, ela funciona quando algumas coisas colaboram, quando algumas coisas acontecem. O que você acha? Quando você recebe uma amostra grátis, quando é que você realmente adere àquele produto, àquela ideia? Quando é que funciona para você? Você diz assim, não, realmente, vou usar isso aqui. Quando é? Quando você experimenta e gosta, né? Talvez seja isso e mais um pouco. A amostra grátis funciona quando o produto é bom, quando ele funciona e quando você acredita no produto. Justamente porque você experimenta. E se você experimenta e não funciona, você imediatamente rejeita. O grande detalhe da amostra grátis é que você não tem como enganar muito, porque a pessoa experimentou, ela já sabe o que ela vai receber. Então, se é bom, se não é bom, não é bom. Você experimenta, não gostou, você descarta. Você experimentou e você gostou, foi bom para você, você adere. Essa é a estratégia. Ninguém que não acredita no produto oferece amostra grátis. E agora, a gente como igreja, quando a gente se mistura com as pessoas, quando a gente vive com elas, no trabalho, na escola, os vizinhos, o que é que a gente apresenta para eles do reino de Deus? A gente fala coisas bonitas, mas como é que a gente age com eles? Você acredita realmente nesse plano, nos valores do reino? Eles fazem parte da sua vida? Porque se a igreja deve ser uma amostra grátis do reino de Deus, então a gente precisa viver esses valores também. Porque daí, quando nós recebemos a ordem do Mestre, como esse que convida todas as pessoas, e saímos, não devagar, mas saímos depressa por todos os lugares, trazendo todos esses, sejam os privilegiados como os não privilegiados, para fazer parte do grande banquete, para encher a casa de Deus, aí faz sentido, aí tem poder, porque a gente acredita e a gente vive aquilo. O produto é bom. O meu desafio para você nessa manhã é para que você viva os valores do reino. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos dá condições de já começarmos a experimentar aquele reino vindouro. É quando nós aceitamos a Cristo e optamos pelos seus valores, que agora começamos a nos tornar uma amostra grátis do céu para as pessoas. Você e eu temos essa incumbência, esse convite de irmos agora e aceitarmos e convidarmos outros também. Que você aqui em Porto Alegre, que você aqui na igreja do Iguatemi, que você seja essa amostra grátis do reino de Deus, para todos com quem você entrar em contato. Há alguns dias atrás, meses talvez, mas é uma realidade que tem se repetido. O mundo ficou chocado com uma cena. O vídeo, a gente não pode nem assistir nenhum desses vídeos, mas
pelo menos a foto tem chocado bastante a gente. Algumas pessoas que têm sido perseguidas por causa da sua fé. E eu fico imaginando que tipo de amostra do reino são essas pessoas. Pouco se sabe sobre as histórias, mas especificamente num desses casos, com esses que eram cristãos no Egito e foram executados pelo Estado Islâmico. Quando os parentes observavam as fotos e os vídeos da execução, contam os repórteres que eles pediram para aproximar a câmera e dar um zoom quando estavam prestes a ser executados. E eles identificaram pelo menos uma palavra que era repetida seguidamente por esses homens, os cristãos. Eles clamavam o nome de Jesus. 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 Eles acreditavam no Evangelho e no reino de Deus, até o fim, testemunhando, até o fim, falando da sua fé. Eu acho que fica para a gente agora essa imagem. Quem se levantará? Quem aceitará o convite? Quem aceitará a grande comissão de ir a todas as pessoas testemunhando? Você também acredita no reino de Deus? Que Deus nos abençoe. Possamos ser cristãos destemidos, amostras grátis do grande plano de Deus para o seu povo.